Bom dia a todos. Quero desejar a todos hoje uma abençoada e feliz Páscoa. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia da confirmação de que a morte e o pecado foram vencidos eternamente. E quem venceu foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou nesse dia, que nós lembramos hoje. Ele conquistou essa vitória para nós. Então, gostaria de pedir que vocês possam abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios 15, de 17 a 20. Lá diz assim: E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Amém? Essa mensagem da vitória de Jesus Cristo é o que queremos levar sempre conosco, para qualquer lugar que nós formos. Por isso, a Igreja Evangélica Livre de São Paulo existe para amar e glorificar a Deus, fazendo discípulos de Cristo desde São Paulo até os confins do mundo no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer muito pela vitória que Jesus Cristo alcançou para nós na cruz, Senhor, e que nesse dia de Páscoa é comemorado essa grande vitória, porque Ele ressuscitou, confirmando tudo aquilo que Ele veio fazer, confirmando a obra dEle, confirmando a vitória dEle. Muito obrigado, Pai. Nós te damos graças por essa vitória que Ele alcançou para nós. Pedimos a Tua bênção por todos aqueles que estão nos assistindo hoje, por todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra em qualquer lugar deste planeta, Senhor. Que possam ser muito abençoados neste dia, Pai, por ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Temos também agora alguns avisos ainda. A partir da próxima semana, nós teremos um novo grupo de mensagens, cujo título é Josué, o futuro se constrói hoje. Portanto, um novo grupo de mensagens, não percam. Também a igreja continua a receber as ofertas de alimentos, né, e também ofertas em dinheiro para compra de cestas básicas para as famílias no entorno da igreja. Então, quem quiser doar, por favor, procure os diáconos ou pode doar, né, para a igreja nos dados bancários que aparecem na tela. Então, só por favor identifique que é para a compra de cestas básicas. As demais atividades da igreja no momento estão suspensas, mas as atividades presenciais estão suspensas, mas os grupos familiares, grupos de oração, continuam no formato online pela plataforma Zoom. Então, se você não está recebendo, entre em contato, por favor, aqui com a Secretaria da Igreja para que seja incluído na lista. E agora, vamos chamar o grupo de louvor para continuar a ministrar a palavra para nós. Exaltado o Rei.
Muito bom dia a todos. Hoje comemoramos o maior dia da história do mundo. Hoje celebramos a grande verdade de que Jesus Cristo, que foi crucificado numa cruz romana, que ressuscitou dos mortos 3 dias depois. E é essa verdade que nos diferencia de todos os outros sistemas de crença, sistemas religiosos do mundo. De todos os outros sistemas religiosos que temos sobre a terra, apenas Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Se tivéssemos que retirar do cristianismo a doutrina da ressurreição corporal de Jesus Cristo, então a nossa fé não seria mais do que apenas outro sistema religioso que condena as almas de pessoas a uma eternidade no inferno. Seria só isso. Mas se Jesus não ressuscitou dos mortos também, então não temos vida, não temos esperança, tudo é em vão. Inclusive a morte de Jesus foi desperdício de vida. E essa é a essência do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Portanto, eu posso dizer a vocês, Ele vive. Feliz Páscoa a cada um nessa manhã. E eu louvo ao Senhor por esse capítulo 20 do Evangelho de João, pois nesses versículos nos é dado esse retrato de Jesus, o Redentor ressuscitado. E enquanto nós celebramos essa verdade da ressurreição de Jesus Cristo, gostaria também que nós reservássemos um tempo para refletirmos sobre esse texto e ter um vislumbre da ressurreição e também do que ela significa para cada um de nós hoje. E graças a Deus, porque servimos a um Redentor ressuscitado, temos esperança nessa vida e na vida eterna também, na eternidade. Essa manhã nós queremos olhar na sequência de nossa série, encerrando a série nesse dia, uma semana na vida de Jesus. Como eu já venho sempre dizendo aqui no início dos cultos, nós começamos a olhar na noite de quinta-feira, onde Jesus tomou a ceia com os seus discípulos. Lá ele também lavou os pés dos discípulos, lá ele encorajou os seus discípulos. Nesse período ele foi traído, na madrugada de sexta-feira torturado e na manhã de sexta-feira crucificado, no meio da tarde morre e agora no domingo pela manhã ele ressuscita. Então esse é o contexto do qual nós estamos viajando nessas últimas semanas, nessa série de uma semana na vida de Jesus. E hoje nós chegamos em João capítulo 20. E nós queremos olhar alguns personagens que estavam presentes nesse local ou que fazem parte desse relato de João capítulo 20, para que a gente também possa aprender o que cada um deles reagiu, como cada um deles é apresentado aqui dentro do Evangelho de João. O primeiro personagem que nós encontramos aqui no Evangelho de João capítulo 20, no versículo 1 a 11, é uma mulher. E ela se chama Maria. Vamos ler o texto, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 11, diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha logo atrás, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Só até aqui, por enquanto. Nós somos apresentados a esse personagem, Maria Madalena, uma mulher que foi muito ajudada por Jesus. E aqui a primeira coisa que nós vemos é a sua descoberta. Maria vai ao túmulo logo cedo, de manhã, ainda escuro, diz o texto. Quando ela chega lá, ela encontra então a pedra removida, a tumba vazia. Imediatamente ela comunica isso a 2 discípulos, Pedro e João, que é chamado de o outro discípulo, né?
João estava junto e eles então correm até onde o túmulo de Jesus estava. Eles chegando lá, viram que as faixas de linho estavam ali e o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado e colocado à parte, em separado, diz o versículo 5 a 7. Depois de ver essas coisas, eles voltaram para casa. Mas o texto, de acordo com o relato aqui no versículo 8, diz que parece que João creu, acreditou, o único, que diz aqui que ele creu. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Somente desse discípulo é dito que ele creu. Mas é importante ressaltar algumas questões aqui sobre as roupas utilizadas para enfaixar o corpo de Jesus. A Bíblia diz que as roupas de linho estavam no mesmo lugar, diz aqui, no mesmo lugar. A tradução literal dessa frase diz o seguinte: ainda estavam com as suas dobraduras normais. Significa que as roupas pareciam como se ainda estivessem ao redor do corpo de Jesus. Naquele tempo, quando se fazia o funeral de uma pessoa, ela era enfaixada em faixas de linho. E aqui ele criava uma espécie de casulo, e parece que o texto, quando está falando dessas roupas, parece-me que esse formato permanecia lá. E aquele lenço que era posto especialmente sobre o corpo da pessoa, sobre o rosto da pessoa, estava dobrado e colocado à parte. Isso para mostrar que se houvesse um roubo do corpo de Cristo, se o corpo de Cristo houvesse sido roubado, os ladrões não teriam tido essa preocupação de retirá-lo com todo cuidado, deixando as faixas de linho naquele formato como se ainda tivessem em volta do corpo. Muito menos dobrariam o lencinho e colocariam do lado. Ele simplesmente cairia e ficaria no chão. Portanto, aqui nós somos apresentados a uma cena como apontando para uma calma, apontando para uma ordem dentro do túmulo vazio de Jesus. Não tinha caos. Aqui estava tudo em ordem. Parece que foi uma coisa super tranquila que aconteceu no túmulo de Jesus. Portanto, Maria descobre isso. Maria olha, percebe, e ela então ela corre e avisa os seus amigos discípulos de Jesus. No versículo 11 fala de devoção, da devoção de Maria. Pedro e João, quando saíram do túmulo, foram para casa, mas Maria ficou para trás. E aqui o texto no versículo 11 diz que ela ficou chorando, olhando para o sepulcro e se lamentando. Por que ela ficou lá? Por que ela ficou no sepulcro, olhando e se lamentando? Sem dúvida, porque ela amava Jesus. Jesus havia libertado ela, como eu disse antes, de uma vida super difícil, de uma vida terrível, profunda e vazia. Ela amava Jesus pelo que ele havia feito por ela em sua vida. Ela era devota a Jesus. E o texto de João nos apresenta Maria assim. Primeiro fazendo uma descoberta, também revelando a devoção que Maria tinha a respeito de Jesus. Mas também o versículo 11 nos mostra qual era a perspectiva que Maria tinha. Maria tinha seus olhos nas evidências físicas, ao invés dos seus olhos numa visão espiritual. Tudo o que ela viu foi um túmulo vazio. E aqui é típico humano. Nós também, a exemplo de Maria, somos assim. Nós nos focamos demais nas nossas circunstâncias, naquilo que é evidência física. Nós raramente colocamos a nossa visão sobre uma visão espiritual. Tudo que ela via era, como eu já disse antes, um túmulo vazio. Nunca passou pela cabeça dela considerar a grande verdade de que Jesus havia ressuscitado. Poderíamos ser como Maria ali. Se Jesus não tivesse ressuscitado. Da mesma forma, poderíamos ficar lá e chorar se isso não fosse verdade, a ressurreição de Cristo. Acho tão interessante quando Paulo fala em Coríntios capítulo 15, versículo 19, 1 Coríntios 15, 19, ele diz que se Cristo não ressuscitou, de todos os homens, somos os mais miseráveis e dignos de pena, de dó. Mas aqui nós vemos uma perspectiva de Maria, muito parecida com a nossa, de olhar a circunstância e não olhar com uma visão espiritual. Segunda coisa que nós temos aqui no texto, nós somos apresentados a um outro grupo de personagens que são os anjos, os mensageiros. Veja o que diz o versículo 12 e 13.
Quando Maria olha para dentro do sepulcro, ela viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados, onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos seus pés. E eles então perguntaram a Maria: mulher, por que você está chorando? Aqui nós vemos a presença desses seres angelicais, né, dos anjos. Havia 2 anjos no túmulo. É interessante que João fala de dois anjos, nós vemos Lucas falando de 2 homens vestidos como anjos e etc. Mas esses anjos foram enviados por Deus para testemunhar a verdade de que Jesus está vivo, de que Jesus havia ressuscitado. E a mensagem deles é semelhança ou aquilo que nós vemos nos outros evangelhos, de esperança absoluta e uma garantia perfeita de que Jesus ressuscitou. Mas vejam como eles estão. Como eles são retratados aqui, descritos. Eles estão sentados, como se estivessem relaxados, descansando. É como se eles estivessem nos dizendo: o trabalho acabou e nós podemos descansar agora. É como se eles estivessem comunicando esse tipo de atitude. Na verdade, se você olhar para a Bíblia, todas as vezes que nós temos relatos de anjos, ou quando anjos são retratados na Bíblia, eles sempre estão ocupados, sempre estão fazendo alguma coisa, menos aqui. Aqui nós vemos um retrato de anjos sentados e parece que descansando, como que enviando uma mensagem dizendo: tudo que tinha que ser feito está feito, o trabalho acabou, nós podemos descansar. Mas qual era o propósito dos anjos estarem aqui? Veja o que diz o versículo 13. Eles fizeram uma pergunta para Maria: mulher, por que você chora? E eu acho que essa pergunta desses anjos era para despertar algo no coração de Maria. A pergunta, ela parece projetada para despertar, acender uma luz dentro da cabeça de Maria, mais ou menos como se os anjos estivessem dizendo: Maria, por que você está chorando? O túmulo vazio não seria motivo de celebração? Não tem motivo para você chorar, parece isso. Mas Maria, como muitos de nós, parece determinada a viver pelas vistas, pelas circunstâncias, e não andar pela fé. Frequentemente, eu e você, nós deixamos de descobrir bênçãos espirituais profundas porque nós nos recusamos a olhar além da superfície e ver aquilo que o Senhor está tentando nos mostrar. Quantas vezes nós nos pegamos agindo dessa forma? Nós somos aqui convidados, através desse exemplo, a olhar além da circunstância. Vivemos circunstâncias difíceis. Pandemia, medo, desesperança, falta de perspectiva. Sabe o que isso significa muitas vezes para nós, na prática? Muitas vezes nós nos pegamos olhando não além do que as nossas circunstâncias, não além do que essa superfície. Nós nos pegamos ficando amargurados, tristes, coração abatido, desesperançosos, tristes, completamente tristes. Mas nós deixamos de enxergar bênçãos espirituais quando agimos assim. Cristo está querendo nos mostrar algo além dessa superfície, além dessa pandemia, além desse sofrimento, além dessa angústia. A exemplo de Maria. Versículos 14 e 17 nos introduzem um outro personagem. Veja o que diz o versículo 14. Versículo 14 diz: nisso, ela percebeu que ela não estava só. Ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, no caso de Jesus: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. E então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Maria estava confusa de tudo que ela tinha experimentado aqui,
ou nessa manhã de domingo, ela estava confusa. Em seu choro, ela percebe que ela não está sozinha. Ela olha para trás e percebe que havia alguém ali, um homem parado perto dela, mas ela não o reconhece, diz o texto bíblico, e ela continua chorando. Isso também acontece conosco. Não é raro que isso acontece conosco também. Nós temos a promessa de Deus, de Hebreus 13, versículo 5, que diz: nunca te abandonarei e nunca o abandonarei. Mas deixamos de ver Jesus em nossa circunstância com certa frequência. Como eu disse antes, às vezes nós estamos tão absorvidos com essa situação que nós vivemos no dia a dia, que nós não conseguimos enxergar o Senhor Jesus Cristo já agindo em nossa vida. Veja que promessa maravilhosa que Jesus nos deu aqui em Hebreus 13, 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele é o Salvador ressuscitado e está sempre presente. Infelizmente, a nossa visão circunstancial nos impede de enxergar as bênçãos espirituais que Deus já nos apresentou. Veja que como uma confusão espiritual pode atrapalhar cada um de nós de enxergar o Senhor Jesus no meio da nossa circunstância de sofrimento. Talvez essa seja a sua situação essa manhã. Talvez você esteja absorvido no teu sofrimento, na tua angústia, na tua falta de perspectiva. E talvez esteja até perguntando: onde está Deus? Porque Deus não me ouve? Porque Deus me abandonou? Irmão, Hebreus 13, 5 é uma promessa divina, gloriosa e magnífica. Deus nunca o abandonou, jamais o esqueceu. O problema é que nossa circunstância nos cegou. Nós fomos absorvidos e estamos confusos, assim como Maria. Versículo 15 nos mostra que Jesus confronta Maria. Jesus faz duas perguntas, e essas perguntas também têm um objetivo de confrontar Maria com a sua verdade, com essa verdade da ressurreição de Cristo. Ele diz: por que você está chorando, Maria? Qual é a chance de alguém ir ao cemitério logo depois de ter alguém que ele tanto ama falecendo? Qual é a chance de alguém não se emocionar e chorar nesse ponto? Parece ser uma pergunta estúpida, mas Jesus faz essa pergunta para despertar nela algo. Ele diz: por que você chora? Quem você está procurando? E essas perguntas realmente despertam algo em Maria. É interessante notar que Maria se virou para Jesus, mas não o reconheceu. Não conseguiu enxergá-lo, de tão absorvida, tão confusa que ela estava. Fixando o olhar no túmulo, diz o texto, ela continuava olhando fixamente com o seu coração para o túmulo. Mesmo que ela tenha se virado para Jesus, olhado para Jesus, o coração dela ainda estava voltado para o túmulo e chorava. Que lição para aqueles que perderam alguém nesses últimos dias, algum ente querido. Quando nos deparamos com a morte, é necessário olhar para o Senhor e não para o túmulo. É necessário também olhar para aquele que é o autor da vida, aquele que tem a nossa vida em suas mãos. E o túmulo é um lugar de morte, mas o Salvador é vida. Para onde você está olhando hoje? Em que direção? No versículo 15 nós vimos que Jesus confronta Maria. Veja o que Jesus faz agora no versículo 16. Jesus torna tudo muito mais pessoal. No versículo 16, Jesus a chama pelo nome. Veja o que diz o versículo 16. Jesus lhe disse: Maria. Quando Maria não responde às suas perguntas, o Senhor simplesmente a chama pelo nome com ternura, com muita doçura, com muita tranquilidade. E quando eu li esse texto nessa semana, ao pensar sobre isso, imediatamente um outro texto veio à mente. Um texto onde Jesus diz, em outra ocasião, que Ele é o bom pastor e que as ovelhas ouvem a sua voz. Essa aqui parece ser a voz do pastor chamando por uma ovelha que está lutando. Está lutando com luto, está lutando com a falta de perspectiva, está lutando com a sua confusão, está lutando com o seu medo, está lutando com a sua frustração. E quando Jesus diz: eu sou o pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, talvez essa manhã você precisa desse pastor chamando com ternura seu nome. Talvez todas as perguntas que Jesus fez, a exemplo de Maria, também não tenham despertado em você alguma coisa. Ainda assim você está confuso. Talvez essa manhã, nesse instante, Jesus esteja chamando você pelo nome. O bom pastor
que conhece as suas ovelhas, que dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que conhece e as suas ovelhas o seguem, o ouvem. E aqui nós vemos como essa voz do bom pastor, chamando por uma ovelha que está lutando, imediatamente desperta algo em Maria, e Maria o chama de mestre. Ela responde à sua voz, firmando ou afirmando o seu amor e sua devoção a Jesus Cristo. Ela se volta para ele e exclama: Rabone, mestre. Eu imagino que nesse momento Maria está agarrando Jesus pelas pernas, né? Provavelmente Maria está abaixada, Jesus está em pé. O texto não diz, mas eu imagino isso. E Maria, ao reconhecer Jesus, depois que Jesus a chama pelo nome, ela provavelmente se joga aos pés de Cristo e o agarra pelos pés. E Jesus dá uma ordem a Maria. Vejam o que diz no 17. Não me segure. Maria, me solte. Me solta. E isso mostra a devoção. Isso mostra o amor que Maria tinha por Jesus. Que bela descrição aqui. Quando Jesus tem toda a paciência de conduzir uma ovelha confusa de volta, dando-lhe perspectiva, transformando luto, pranto, agora em alegria e celebração. Mas Jesus diz: me solta. Eu ainda não concluí algumas coisas. E esse é o ponto final da mensagem. Quando uma mensagem incomum aqui, no versículo 18, Jesus diz: não me segure. Versículo 18, finalzinho, aliás, do versículo 17. Estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Versículo 17 nos dá essa imagem tão bonita. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, e conte para eles. Maria foi instruída a ir e dizer aos discípulos que Jesus estava vivo, da experiência que ela teve. Esse tipo de mensagem pessoal não é dada todo dia, mas é uma mensagem imutável. Existem aspectos desse mandamento, dessa ordem que Jesus dá a Maria, que nunca irão mudar. Primeiro, Jesus está vivo. Isso nunca vai mudar. Em lugar nenhum, nunca na história, Jesus não vai morrer uma segunda vez. Jesus está vivo e ele manda Maria contar isso. Depois, ainda temos a ordem de ir até o túmulo de Jesus, de ver e contar. O mundo precisa ouvir de um povo que foi ao túmulo saber que Jesus está vivo. Nós não somos chamados a literalmente ir lá. Nós somos chamados a experimentar de Jesus, a entregar a nossa vida a Jesus. E o mundo precisa ouvir sobre o Salvador a quem nós servimos. Todos nós, eu e você como cristãos, somos chamados a ter experiência com o Senhor. E depois ir e contar sobre essa experiência a um mundo que não conhece. Todos nós somos chamados a enxergar, colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Essas são as verdades que jamais serão transformadas. Jesus está vivo. Eu sou chamado a contar de Jesus para outras pessoas e só há salvação em Jesus Cristo. Essas são as verdades que permanecerão eternamente. Nos 6.000 anos de história humana registrada na Bíblia, a mensagem mais importante que foi ouvida, e eu disse sobre isso, ou falei sobre isso já na semana passada, está em Mateus capítulo 28, versículo 6. Essa é a mensagem mais importante que jamais foi ouvida. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Como cristão, é óbvio que você já foi e já ouviu, é óbvio isso. Você já teve essa experiência com o Senhor. Você já um dia encontrou com o Senhor, isso é óbvio. A questão é, você vai contar isso? Você vai compartilhar isso com alguém? Esse é o grande desafio para cada um de nós como cristãos. A diferença que a ressurreição de Jesus faz em nossa vida diariamente. Sejamos como Maria. Que a gente vá no túmulo, mesmo na nossa confusão. Que a gente perceba que o túmulo está vazio. Que a gente ouça a voz do bom pastor que nos chama pelo nome. E depois que possamos ouvir a ordem, vá e conte aos meus irmãos que eu estou vivo.
Vá e conte, veja o que diz o versículo 17. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Que nós possamos, como discípulos de Cristo, nessa Páscoa, fazer essa decisão de vivermos assim, de buscarmos essa intimidade com o Senhor, de ir e fazer essa experiência, de experimentar do Senhor e depois ir e contar. É isso que um discípulo faz. Maria nos dá um exemplo de discipulado. Maria nos fala da experiência que teve com Jesus. Maria nos mostra do que deve ser feito, de obedecer a palavra do Senhor de Jesus, que diz: ide e fazer discípulos de todas as nações, assim como encontramos em Mateus 28, 19. A grande pergunta é: você vai contar? Você vai ir? Meu desejo e a minha oração nessa manhã de Páscoa é que você tome isso a sério, de que você realmente viva uma vida de Maria, de discípulo de Cristo, de ter a experiência de encontrar com o Senhor, ter um encontro pessoal com o Senhor, de ouvir a voz doce do pastor que chama e depois o envia a ir e contar. Esse é o meu desejo para cada um de nós. Esse é o meu desejo para a Igreja Evangélica Livre aqui em São Paulo. Esse é o meu desejo a cada um que está vendo esse culto, assistindo esse culto nessa manhã. Que você possa também, juntamente com tantos outros na história do mundo, também se unir na expansão do reino de Deus sobre a terra, contando aos outros aquilo que Jesus já fez na sua vida. Portanto, eu quero desejar a você uma feliz Páscoa. Uma Páscoa que comunica a grande verdade do Evangelho. Ele não está morto, ele ressuscitou, como havia dito. E por isso nós podemos dizer: celebre a Páscoa com alegria, porque Jesus não está morto, ele ressuscitou, como ele tinha dito. Que Deus o abençoe, que Deus realmente revive a sua fé, possa reavivar a sua fé, aumentar a sua fé, que a sua perspectiva seja mudada, que você não perca as grandes bênçãos do Senhor, que o Senhor quer mostrar a você, porque você está preso, absorvido pela sua circunstância. Permita-se enxergar além da sua circunstância, deixe que o Senhor carregue você além. Internalize a promessa de Hebreus 13:5, de que o Senhor jamais o abandonaria, jamais o deixaria, que essa promessa seja realidade em sua vida. Não deixe o medo acovardar você, não deixe o medo atrapalhar a tua jornada com o Senhor. Coloque a sua fé no Senhor Jesus. A sua fé colocada no Senhor Jesus é inabalável e não é frustrada. E eu desejo isso a você, e eu abençoo você assim. Que o Senhor Jesus derrame sobre você a tua graça. E oro também para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. É o que eu desejo a você. E eu despeço aqui dessa forma. Em nome de Jesus. Amém.